Muito bem, nós falamos aí que o ministro Luiz Henrique Mandetta fica, mas vamos então agora ilustrar. Depois de uma reunião com o presidente da República, Mandetta disse que fica no cargo, mas pediu paz para trabalhar e sabe que o futuro dele é incerto. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Ele não citou o presidente, mas reclamou das críticas que prejudicam o trabalho do Ministério. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso eu não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante o Ministério da Saúde. Felizmente começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir. Tranquilo ele não está, mas a equipe dele se mostrou bastante coesa, isso foi importante. Mas vamos conversar agora com quem saiu dessa gripe forte ou gripezinha. Como disse o presidente da República, não é gripezinha coisa nenhuma. Ontem ficou claro na nossa entrevista com o jurista Ives Gandra Martins e mais tarde com a entrevista do Dr. Davi Wippe, né? Médico que é o coordenador desse momento difícil, né? E que ficou afastado durante todo esse tempo e voltou bastante abatido. Lembrando que em São Caetano do Sul ainda está internado o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. Estamos falando do empresário catarinense Alexandre Fernandes. Ele acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. E a vida dele é feita entre o Brasil e os Estados Unidos. A família está lá. Ele ficou do lado do secretário de Comunicação, Alexandre Weingarten, e aí não deu outra. Ele acabou pegando a gripe e achou que ia partir dessa para outra que não se sabe nunca se é melhor ou é pior, né? Mas ele ficou internado aqui em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star do grupo DOR, ali na Vila Nova Conceição, e teve alta porque o tratamento a que ele se submeteu, e ele vai falar sobre isso conosco, foi alterado pelo médico que o atendeu, o imunologista Roberto Zeballos. Alberto Fernandes, muito bom dia, seja bem-vindo à vida. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes, e bom dia a todos vocês da bancada. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do que aconteceu comigo para que as pessoas possam entender aí realmente a seriedade e gravidade desse vírus. Alberto, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Alexandre, desculpe. Alexandre. Desculpe, Alexandre. Alexandre, muito bom dia, viu? A gente, enfim, tá todo mundo assim muito feliz e, sobretudo, muito impressionado com o relato que foi publicado no Sul pelo pessoal do Zero Hora sobre o que você passou, e foi um drama mesmo, né? Eu queria que você pudesse relatar desde o começo. Você participou, foi convidado a participar de alguns eventos da visita do presidente Bolsonaro à Flórida, né? E eu queria que nos historiasse como foi que tudo começou, quando começou, inclusive, a sentir os sintomas. Sim, pois não. Então eu participei do jantar entre os dois presidentes, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Trump, na residência lá de Mar-a-Lago. Fui agraciado com um convite por parte, não do Brasil, embora eu tenha uma boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, mas por parte do presidente Trump. E fui um dos poucos que participou lá, e naquele dia sentou na minha mesa, eram apenas 3 mesas nesse jantar. Sentou na minha mesa o secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, né? Eu já o conheço e tal, sentamos lado a lado. Então, esse foi o evento de sábado. No domingo, eu também tive um outro encontro com o Fábio, o presidente, de jantar. Na segunda-feira teve um evento da Apex, que eu participei também.
Esse eu fiquei um pouco mais distante. E na terça-feira teve um evento do Fórum das Américas. Esse eu também fiquei muito próximo. Na terça-feira à noite eu voltei ao Brasil, eu cheguei em São Paulo, Guarulhos, na quarta cedo, e comecei a me sentir, perdão, comecei a me sentir um pouco estranho, é como eu posso descrever. Comecei a sentir assim, um pouquinho de dor no corpo, até achei naquele momento cedo ainda, que era fruto da viagem. Eu fui a uma das salas de VIPs lá, tomei um banho, porque eu acabei me conectando de Guarulhos direto para Brasília. Eu tinha uma reunião à tarde aqui em Brasília. E assim eu fiz, tomei o banho, aquilo meio que passou depois do banho, me senti um pouco melhor e tal. Botei o terno e peguei o avião para Brasília. Chegando em Brasília, estava me sentindo ok, o dia foi transcorrendo e eu comecei a me sentir pior. Aquela dor no corpo retornou, comecei a sentir uma pequena dor na nuca e um calafrio. Falei, olha, eu vou pegar uma gripe, né? Putz, peguei um resfriado aí, essa mudança de temperatura, Flórida aqui e tal. Essa foi a minha primeira impressão. Aí à noite eu terminei tudo que eu tinha que fazer, fui a um hotel à noite e assisti na televisão, no jornal, que o Fabinho estava com a suspeita do Covid, já tinha feito o exame, aí que ele ligou a minha luz. Eu falei, puxa vida, se o Fábio está com suspeita de Covid, se o exame dele der positivo, o meu vai dar, porque a gente conviveu junto esses últimos dias, né? E eu tô com sintomas, né? Então, mas não tinha o que fazer, eu acabei indo dormir na quarta-feira à noite, eu tive uma febre muito alta, aquelas de encharcar os lençóis, e daí na quinta de manhã, com a febre, eu falei, nossa, eu peguei esse assunto. Liguei para o meu médico, o Dr. Roberto Teballos, que já me atende aí há mais de 15 anos, a minha, toda a minha família. Expliquei a ele, relatei a ele, ele disse, olha, coloque uma máscara, você está com tosse? Falei, não, eu só estou com febre e dor no corpo. Ele falou, coloca uma máscara, usa álcool gel e vem para o consultório que eu tenho aqui o kit de exame. Eu faço o exame e depois você fica trancadinho em casa até a gente ter o resultado. Assim eu fiz, eu fui na farmácia, comprei a máscara, um tubo de álcool gel e saí passando álcool gel toda hora na minha mão e fui a São Paulo. Fiz o exame e fui para o flat que eu tenho em São Paulo, fiquei trancado. Fiquei lá então quinta-feira, sexta-feira, sábado, sem sair da porta. Né? E no sábado à noite, à tardinha, saiu o resultado dando Covid-19 positivo. No domingo eu estava trancado lá e comecei a sentir a falta de ar. E isso é importante para os ouvintes nossos, que eu nunca tinha tido nenhuma asma, nenhuma bronquite, nenhuma doença pulmonar de qualquer sorte. Esse Então, momento deve ser foi muito angustiante, né, Alexandre? É porque eu não conseguia nem perceber que eu estava com falta de ar. Que você nunca teve. Então, fica uma coisa... Mas no final do dia, à noite, eram umas 10, meia, 11 horas, eu liguei para o meu médico e falei, olha, tem alguma coisa estranha comigo? Porque eu levanto da cama para ir ao banheiro e parece que eu dei 10 lances de escada. Eu chego no banheiro ofegante, né? Respirando, parece que eu realmente fiz uma meia maratona. É a forma que eu consegui descrever para ele, né? Aí ele falou, olha, vai para o hospital, realmente ele pediu para eu ir para o Vila Nova Star, eu te encontro lá, vamos ver o que é isso. Aí eu fui, botei a máscara novamente e tal, peguei o carro, fui. Chegando lá, fiz o check-in no hospital e me botaram no quarto, foram tirar eles botam no dedo da gente uma luzinha que mede a quantidade de oxigênio que você tem na corrente sanguínea. É o oxímetro. Pois não. É o oxímetro. Esse oxímetro ele marca a saturação. Então, assim, se vocês aí agora na bancada fizerem o oxímetro, vai dar 99, 98% de O2 na rede sanguínea, ou seja, o pulmão de vocês está fazendo a troca gasosa, ele captura o oxigênio quando você respira e consegue colocar esse oxigênio na rede sanguínea, na corrente sanguínea. Então, eu estava com 92. Abaixo de 94 já é considerado preocupante.
Aí eles colocaram um tubinho de plástico no meu nariz, que eles chamam de catéter, e ligaram ali 1 litro de oxigênio puro por minuto para ajudar o meu pulmão a fazer essa troca gasosa. A minha saturação subiu para 95, o que eles consideram ok, e eu fui fazer a tomografia. A tomografia é um exame de imagem do pulmão que mostra, né, como é que está ali o teu pulmão. Eu estava com 20% dos meus 2 pulmões com uma inflamação. A inflamação do alvéolo pulmonar é o que diminui a tua capacidade respiratória, porque enquanto ele está inflamado, ele não consegue desempenhar a função dessa troca gasosa. Então, por isso que eu estava com um pouquinho de falta de ar. O meu médico me deixou internado, falou, olha, eu vou administrar um antibiótico para evitar um ataque do secundário, aí, uma infecção secundária, né? Porque quando você está debilitado, você abre o caminho para uma bactéria entrar no teu pulmão e você ter uma segunda pneumonia aí bacteriana. As pneumonias normalmente são bacterianas, é muito raro e difícil você ter um ataque pulmonar viral, né? Então eu vou te dar esse antibiótico, vou te dar uma dipirona para controlar a sua febre, eu ainda estava com febre. Vamos botar um soro aí para se manter hidratado, coisa e tal. Eu não sei se teve mais alguma coisa, deve ter tido mais algum medicamento, enfim. Aí eu fiquei lá segunda-feira, naquela madrugada de domingo para segunda. Segunda-feira eu fiquei com um quadro bastante estável, eu estava ali no hospital. Terça-feira a minha saturação caiu novamente. Eles aumentaram o oxigênio naquele catéter para 2 litros por minuto. Terça-feira à noite eu não perdi o apetite, não consegui jantar. Quarta-feira eu amanheci novamente com uma saturação baixa, eles aumentaram para 3 litros por minuto. E quarta-feira eu não consegui comer nem o almoço, nem o jantar, e fui ficando muito fraco. Fraco a ponto de eu não conseguir, já na quarta noite eu não conseguia mais ir ao banheiro sozinho, já tinha que ir de cadeira de rodas, sempre com oxigênio, obviamente, e não conseguia mais levantar da cama, né? Então, você vai sentindo, você chega caminhando no hospital e de forma muito rápida, 2 dias depois, 3 dias depois, você já não consegue mais andar. Você vai ficando muito fraco. Eu passei uma quarta-feira muito mal, na quinta de manhã cedo as enfermeiras vieram me ver, como é que você tá e tal. Eu falei, olha, eu não estou bem, eu estou me sentindo muito fraco. Não conseguia nem mexer a coberta para me cobrir, não conseguia me mexer. Não conseguia segurar o celular. Olha só o nível de fraqueza que você atinge. Você não consegue segurar o celular, não conseguia levantar o celular. Aí eles foram fazer uma nova tomografia nessa quinta de manhã. Novamente a minha saturação tinha caído, eles ampliaram para 4 litros por minuto. Esse catéter só chega até 6, né? Litros por minuto que ele consegue injetar. Eu já estava em 4, foram fazer a tomografia, eu saí da tomografia, eles me levaram direto para a UTI, porque aquele comprometimento inicial de 20% já tinha atingido 80% dos meus 2 pulmões. Eu já estava com 80% dos pulmões parados por conta da inflamação. Aí eles me levaram para a UTI, onde obviamente você é monitorado 100% do tempo, eles colocam uma série de adesivos no seu peito com eletrodos e vão monitorando o teu coração, tua pressão, a temperatura, daí esse oxímetro que vocês comentaram já fica o tempo todo no teu dedo, isso tudo vai para um monitor, e é onde tem os recursos para fazer a eventual intubação, né? Eu gostaria de explicar para as pessoas por que a gente acaba sendo entubado, porque você vai ficando tão fraquinho e o movimento de respiração, ele é um movimentozinho muscular e involuntário. Você não precisa pensar, tem que puxar o ar, tem que tirar o ar, tal. Isso acontece de forma involuntária, né, no organismo da gente. Só que você vai ficando tão fraco a ponto de um momento você não ter energia para fazer esse movimento muscular de puxar o ar. Então, você teria uma parada respiratória. Normalmente, os médicos antecipam e te entubam um pouco antes do que eles imaginam que você está prestes aí a não conseguir mais respirar por conta própria. E acabam fazendo essa intubação, te induzem a um coma, né?
porque você não tem como ficar consciente, lúcido com o tubo na tua garganta, na tua traqueia. Então você é induzido ao coma, e isso gera uma série de outros desdobramentos. Você acaba tendo que ter uma sonda para coletar a tua urina, porque você está em coma, né? E, enfim, você escancara o organismo para esses ataques que eles chamam de infecções secundárias, né? Agora, Alexandre, em que Pode. momento dessa sua via crucis, não é, com o coronavírus, você teve a impressão de que não ia dar para você? Porque você chegou a ter essa percepção, né? Eu tive, Thaís, uma percepção muito clara de que naquela madrugada de quarta-feira, de quarta para quinta, eu realmente achei que eu estava indo. Você sente a vida saindo de você. Aquela fraqueza vai vindo e você vai piorando. E você olha, né? Eu comecei com 1 litro, já estou com 4, vim para um quarto de UTI na quinta de manhã cedo. Quer dizer, você vai percebendo realmente que o teu quadro está ficando muito grave, né? E Chegou a eu se estava despedir da família, né, Alexandre? Como é, perdão? Você chegou a se despedir da família? Eu cheguei. É uma coisa difícil até de lembrar, mas eu fui obrigado a pedir para uma das enfermeiras, que eu não conseguia mais segurar o celular, para fazer uma ligação, e eu não tinha visto ainda minhas filhas, porque a minha mulher falou, você tá cheio de tubinho e tal, elas vão ficar muito impressionadas. Naquele momento, naquela quinta de manhã, quando eu estava na UTI, eu falei com ela e falei, olha, deixa eu vê-las, porque pode ser a última vez, né? E eu estava muito mal, muito mal. E daí, mas para minha sorte, e é bom dividir também essa esperança com todo mundo. O meu médico veio me visitar, obviamente, quando saiu esse resultado, eu fui para a unidade intensiva, ele veio ainda de manhã me visitar e falou, Alexandre, eu quero mudar o tratamento. E o meu médico é um imunologista, com especialidade em vírus. Ele falou, não tem o que fazer contra o vírus. Por enquanto, não há um antiviral seguro, não tem o que fazer. Eu quero atacar o efeito, que é a inflamação pulmonar. Eu quero tentar salvar os teus pulmões. Havia uma discussão que quando você vai para a UTI, tem os próprios médicos da unidade intensiva, além do seu. E havia um debate ali se entrar com o corticoide, que era o tratamento que o meu médico queria, poderia ou não dar uma tal de recarga viral. Vamos dizer assim, poderia dar comidinha para vírus, vamos chamar assim. O meu médico acreditava que não, ele falou, não, o Alexandre já está com 8 dias de sintoma, ele já criou os anticorpos e não vai haver recarga viral. A gente precisa salvar o pulmão dele, porque senão ele vai para o tubo e chega uma hora que se a inflamação atingir 100%, ainda que se tenha ventilação mecânica, forçando o ar para dentro, o oxigênio para dentro, não tem a troca gasosa e você falece, né? É por isso que as pessoas que morrem entubadas acabam, mesmo com a ventilação mecânica, não sobrevivendo, porque se a inflamação tomar conta de todo o pulmão, não tem como aquele oxigênio que você está jogando para dentro do teu corpo ir para a corrente sanguínea e você morre, né? Sem oxigênio no sangue, vai começando a ter falência dos órgãos. Então, ele queria atacar isso e tal, mas ele me disse, olha, eu vou chamar agora à tarde o doutor Marcelo Amato. O Marcelo Amato é um amigo dele e agora eu descobri que é um dos maiores pneumologistas do Brasil. Na verdade, é um dos maiores do mundo. O Marcelo, ele queria uma opinião do Marcelo. O Marcelo veio me visitar, eles debateram lá fora e tal, e o Marcelo sacou um estudo que havia sido publicado à época, há 3 dias, num jornal americano importante chamado JAMA, Journal of American Medicine Association. E é um estudo chinês. 280, se não me falha a memória, casos na China, graves como era o meu, tinham sido tratados com a mesma lógica que o meu imunologista queria, que é atacar a inflamação com corticoide. E todos os 280 haviam retornado. Não teve nenhum óbito naquele estudo. E esse estudo tinha sido publicado, então, nesse jornal americano. O Dr. Marcelo Amato falou, Zé Balos, vamos fazer com o Alexandre. E eles substituíram na quinta-feira, então, o que eu estava tomando por um nome simples, Solumedal, né, que é o corticoide. Continuaram administrando claritromicina, que é um antibiótico justamente para evitar uma infecção secundária, bacteriana e tal.
E eu estava com o respirador estava ao lado, tá? Cloroquina não foi ministrada para você, né, Alexandre? Não. Os meus médicos acreditam que a cloroquina tenha um efeito de retardamento da multiplicação do vírus exclusivamente no início da infecção, do ataque viral, dos sintomas. Eles acham que nas primeiras 48, 72 horas, a cloroquina consegue atrasar a replicação do vírus e dar uma chance para o sistema imunológico se preparar mais rapidamente. Mas o potencial anti-inflamatório da cloroquina ele é muito baixo. Então você teria que tomar uma dose muito alta de cloroquina para ter o efeito de um corticoide, né, como anti-inflamatório. Então eu já tinha passado de longe. Quando você vai para o hospital, a cloroquina, na opinião destes médicos, já tem um efeito muito pequeno. Então eles administraram isso, eu estava com equipamento de respiração mecânica ao lado da minha cama já, esperando a hora que... Na verdade, depois eles me contaram, eles tinham sexta-feira, meio-dia, eles iam me entubar. Eles começaram na quinta tardinha à noite com essa administração nova, e eu passei uma noite estável. Na sexta ao meio-dia, eles reavaliaram o meu quadro, entuba, não entuba, e eu estava melhorando. Eu estava com uma pequena melhora. Eles repassaram a reavaliação para ir para o respirador mecânico para as 10 da noite. Quando chegou às 10 da noite, eu estava com uma melhora um pouco mais acentuada. Eles repassaram a reavaliação para sábado. No sábado de manhã, eles retiraram sangue. Todo dia às 6 da manhã, eles tiravam sangue meu para ver como é que estava e tal. Vários parâmetros, né? A hemoglobina, a leucócito, não sei o quê. E um deles que é muito importante chama PCR. PCR é o que indica o nível de inflamação que você tem no organismo. Normalmente, se o PCR de uma pessoa dá acima de 4, entre 4 e 5, você está com uma inflamação séria. O meu PCR chegou a bater 14, que para a inflamação pulmonar é bem importante. No sábado de manhã, quando eles tiraram o sangue, o meu PCR regrediu para 12. Então, o corticoide está funcionando. E a minha saturação, eu ainda permanecia com aqueles 4 litros no catéterzinho no meu nariz, a minha saturação saiu de 95 para 98. Ou seja, subiu. Eles foram lá e reduziram os 4 litros para 3. E eu passei um sábado um pouco melhor. Aí, e também eles vão fazendo a ausculta, né, do pulmão, eles começaram a perceber que o meu pulmão estava com menos chiado. No domingo eu reduzi para 2 litros por minuto, o meu PCR caiu para 8, na segunda eu reduzi para 1 litro por minuto, mesmo que eu tinha entrado, meu PCR caiu para 4, na terça-feira eu tirei o oxigênio externo, mantive a minha saturação de 95, 96, sem a ajuda de O2, o meu PCR caiu para 2, qualquer coisa, ou seja, ficou abaixo do nível inflamatório. Terça-feira eles fizeram a terceira tomografia, e os médicos da intensivistas lá da UTI, quando vieram falar comigo, falaram: rapaz, parece que você fez um transplante de pulmão escondido de madrugada aí, porque a inflamação o teu pulmão está limpo, a inflamação foi embora, não tem mais, tu está com 100% do teu pulmão cristalino, sem nenhuma sequela, porque esse é um outro ponto, em alguns ataques pulmonares você fica com sequela, parte dos alvéolos, se ficarem inflamados por muito tempo, eles não recuperam mais. A inflamação vai embora, mas aquela partezinha ali nunca mais vai performar a função. Agora, Alexandre, você está bem hoje, nesse momento que você está falando aqui com a gente? Você já recuperou 100%? Eu estou ótimo, eu saí do hospital, isso foi terça-feira, então eu saio da UTI à noite, volto para o quarto, eles colhem o meu Covid na quarta de manhã, o resultado sai na quinta, Covid negativo, ou seja, realmente funcionou. Eles ajudaram o meu organismo combatendo a inflamação e os meus anticorpos eliminaram o vírus do meu organismo. E sexta-feira eu tive alta. Alexandre, depois de tudo isso que você passou e até pela proximidade que você tem com o presidente Jair Bolsonaro, o que é que você gostaria de dizer a ele, se pudesse encontrá-lo agora? Eu o encontrei na quarta passada, pessoalmente.
Eu tive uma agenda com ele às 4 da tarde de quarta-feira da semana passada e tive a oportunidade de dividir com ele a minha experiência, porque todas as pessoas que pegaram ao redor dele realmente tiveram os sintomas, ou ficaram assintomáticos, ou tiveram o sintoma da gripe. Nenhum desenvolveu um quadro crítico, né? Estatisticamente, as estatísticas ainda são do que acontece nos outros países. A nossa ainda está sendo formada. Mas cerca de 30% das pessoas, essa estatística pode mudar, mas hoje o número é de 30% das pessoas vai ter e nem vai saber que teve. Porque para elas o vírus não manifesta nada, ela não tem sequer uma dor de cabeça. 55% deve desenvolver um quadro gripal em diferentes fases. Alguns vão ter um quadro gripal bem leve, outros vão ter uma gripe muito forte. E 15% é que desenvolve o que os médicos estão chamando da fase 2, que é essa fase de inflamatória com o ataque dos pulmões, né, com a pneumonia. Então todo mundo que esteve perto dele, exceto eu, teve o quadro leve ou assintomático. Então ele acabou, de forma empírica, achando realmente que as pessoas só iam desenvolver a tal da gripezinha, né? E eu fui lá justamente, eu pedi para ele para mostrar que não, eu sou um jovem, tenho 44 anos, me considero ainda jovem, sou muito bem disposto, pratico esporte todos os dias, nunca fumei, nunca tive nenhuma, não tenho zero comorbidade, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho nada, zero. Nunca tinha entrado num hospital na minha vida, nunca tinha sido internado. E ninguém sabe ainda direito por que eu acabei desenvolvendo a fase aguda, né, essa fase grave. Então contei para ele, para que ele pudesse ter uma perspectiva diferente, né, uma pessoa que ele conhece, que peguei junto lá com todo mundo. Parece que foram mais de 22 ou 28 pessoas que nessa viagem aí à Flórida que acabaram desenvolvendo o Covid positivo. Então me senti na obrigação de mostrar para ele um outro lado. Ele ouviu atentamente, tivemos 1 hora de reunião. E depois ele inclusive me pediu, divulga isso, Alexandre. Conta para as pessoas que jovens também podem pegar, pessoas sadias podem desenvolver o quadro grave, mas conta também que tem uma luz no fim de túnel, que tem um tratamento que está se demonstrando eficiente. Até ontem, no seu número de hoje, eu fui o número 1 ali que inaugurei esse protocolo chinês aqui no Brasil, mas já éramos 17 pacientes. Desses 17, 7 continuavam internados em tratamento, 10 já tinham tido alta. A Redditor está fazendo exclusivamente agora esse tratamento. E algumas pessoas importantes, né? O nosso médico mais famoso do Brasil, o Dr. Roberto Calil, também acabou sendo acometido pela doença, foi internado no Sírio, foi para a UTI. Ele é muito amigo do meu médico, do Roberto Zeballos. Eles conversaram, o Zeballos passou para ele e ele acabou administrando corticoide e recuperou, está em casa. Então, eu acho que isso vai se espalhar, porque, pelo que eu soube, os pacientes do Sírio também agora estão entrando, os casos graves, né? É bom dizer para as pessoas que não pode sair tomando corticoide, tá? Ele não funciona como preventivo, ele não funciona, na verdade ele tem um efeito negativo. Se você só estiver em casa, com Covid, com febre, você não pode tomar isso. É exclusivamente para os casos graves. Alexandre, pois não. Me desculpa te cortar, que a gente de fato já está com o nosso tempo aqui esgotado, mas eu queria muito... Desculpa, falei demais. Imagine, mas olha, os nossos ouvintes gostaram muito do seu relato e acho que um relato em primeira pessoa de quem passou por isso e teve sucesso depois na vitória contra essa doença é muito importante para a gente, viu, Alexandre? Então eu queria te agradecer por ter dividido isso aqui com tantos detalhes e com tanta franqueza com os nossos ouvintes, tá bom? O prazer é meu, espero que isso ajude as pessoas a compreender um pouquinho melhor e sigo à disposição se vocês precisarem de qualquer outra informação. Muito obrigada. Esse foi o Alexandre Fernandes, ele é empresário, contraiu Covid naquela viagem da comitiva do presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e dividiu essa experiência com os nossos ouvintes aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.